Bom dia a todos. Estamos iniciando mais uma live que faz parte do projeto Escola em Casa, da Escola da Advocacia Geral da União. Projeto idealizado pelo nosso diretor nacional, Dr. Danilo Santana. Na live de hoje nós contamos com a parceria do projeto Mulheres no Processo, do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Receberemos a nossa convidada especial, doutora Gisele Góes, que também faz parte da Comissão Geral do Projeto Mulheres, do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Doutora Gisele está entrando pelo Instagram do Mulheres no Processo. Bom dia, Gi. Ai, bom dia! Agora, Ah, deu pronto. certo! Muito bom! Faltava só o rosto. Você tá me vendo direitinho aí? Tá ótimo. Tá bom? Tá excelente. Então tá ótimo. Gi, que honra fazer essa live com você! Minha também, super Muito honra. bom, muito bom. Feliz. Nossa live de hoje, então, é com a professora Gisele Fernandes Góes, que é doutora pela PUC de São Paulo, professora de Processo Civil da Universidade Federal do Pará, na graduação e na pós-graduação. Ela é procuradora regional do trabalho da 8ª Região, representante do Norte no Instituto Brasileiro de Direito Processual, é membro do IBDP e do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, membro da ANEP, da ABDPRO e cofundadora do projeto Mulheres no Processo, que é uma honra para nós, né, Virgi? Com certeza, total honra. E hoje eu estou aqui muito feliz de estar realizando essa live pela Escola da AGU e pelo projeto Mulheres no Processo, que nós trabalhamos com tanto carinho aí para incentivar mulheres Com certeza. processualistas a terem voz, né, e falarem sobre assuntos e temas tão relevantes. Já iniciando a nossa live, porque a gente cronometra aqui, porque passa tão rápido uma hora, né? Verdade. Vamos falar do tema de hoje, que é a tutela coletiva, tema que você é tão especialista e tem atuado com tanta excelência. O papel das instituições nesse atual contexto da pandemia da Covid-19, né, Gi, tem sido essencial. E várias ações coletivas ajuizadas pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pelas associações, pelos sindicatos, visando resguardar os direitos da coletividade, né, diante de um problema que está afetando a todos nós. Não somente na saúde física, mas também na saúde mental, né, Gi? Com certeza. Nós conversamos aqui anteriormente, né? Como que você avalia esse papel das instituições nesse sentido? Primeiro dizer que é uma honra, como você bem destacou, de estar com você, o aspecto subjetivo, alguém que eu sou fã, admiro demais. Nós já temos essa amizade aí de longas e queridas datas. Hoje, outra cofundadora também faz aniversário, merece parabéns, a Nana, nossa querida Ana Marcato. Parabéns! Um beijo para você, Naná. Hoje ela merece coração querido. Ela é muito, muito querida de todos nós. E dizer que também foi uma grata felicidade, porque são duas instituições já.
é a AGU e você destacou a minha profissional do MPT. E, além disso, eu considero também até um papel institucional do Projeto Mulheres, porque ele é selado pelo Instituto Brasileiro de Direito Sim. Processual, e nós temos essa ampla participação num contexto pandêmico, com certeza, estamos vivenciando isso todos os dias. Então, é uma grata felicidade e vamos aí conversar e refletir um pouquinho. Quem nos escuta, muita felicidade também, e a gente fica aberta aí para o debate, para as perguntas, eventualmente, depois podem encaminhar. Falar sobre as instituições e, como eu dizia ainda há pouco, públicas e privadas. Então, a felicidade, que é a Procuradoria da Fazenda, nós temos o Ministério Público do Trabalho, nós temos a Defensoria Pública, União, Estados, nós temos o Ministério Público do Trabalho Estadual, Federal, nós temos a União Federal como um todo, como pessoa jurídica, direito público, ente político, é a caracterização política. Então, é um turbilhão. E isso, imagine, eu estou só comentando a seara pública, imagina a seara privada. A gente está falando de institutos. Por que não o Instituto de Defesa do Direito do Consumidor? Por que não o Instituto Brasileiro de Direito Processual, que pode ingressar eventualmente como um amicus curiae, como já ingressou e ingressa, cumpre esse papel. O projeto Mulheres também auxiliando dentro de uma petição, algo eventualmente que seja importante. Por quê? Por que não se dizer que afeta os alunos na sua saúde mental? A Ritinha começou aqui as lives, a questão para a gente se movimentar, para a cabeça estar bem, a sensibilidade, quer dizer, é um turbilhão de emoções. Não significa dizer só o sentido da proteção orgânica, mas muito mais a saúde mental. Então, as instituições nesse contexto são as públicas, são as privadas, e elas estão todas direcionadas para o mesmo objetivo, o problema da pandemia. Então, o que aflora logo de tudo isso, e aí a excelência da pergunta da Ritinha, é que nós todos estamos direcionados para em prol da coletividade. A coletividade é o nosso bem maior. Então, não se trata de algo abstrato, é realmente em prol de todos e para todos, pensando em cada indivíduo, a Maria, o José, o Antônio, e também pensando nos grupos todos que estão inseridos dentro desse contexto. Serão nossos heróis, os profissionais da saúde? Serão os usuários dos serviços de saúde? Serão os entregadores que batem na nossa porta para a gente não ter que ficar indo nos estabelecimentos, e nós nem podemos ir agora com as propostas de lockdown, Brasil inteiro? Então, e isso está se alavancando cada vez mais. Então, é importante dizer que isso mostra um sentimento de coletividade. Então, a tutela coletiva nunca esteve mais forte como agora. E ela representa todos nós. Ela está em prol de todos nós. Isso representa o papel das nossas instituições. E um dia desses, até um colega de Ministério Público, ele dizia assim, quem é que vai ficar depois de tudo isso? Quer dizer, qual é o papel das instituições para ficarem? Aquelas que realmente estiverem em prol dessa tutela coletiva. Eu acho que esse é o primeiro caminho, do primeiro questionamento, Ritinha. Sim. A sociedade brasileira demonstra variados conflitos de interesses entre grupos, né, Gi? Com certeza. Inevitavelmente, todos os dias ingressam em rota de colisão. A gente tem enfrentado isso diariamente, como as ações coletivas. Como que a gente conseguiria equacionar essa atuação pretendendo o maior benefício da coletividade como um todo, né, por meio dessas ações coletivas? Olhem só, eu sou fã das normas fundamentais, e aí quando eu falo em normas fundamentais, especialmente as normas princípio, e aqui destacar, eu acho que merece o destaque em um panorama geral, que seria aquele grande balizador, como diz o professor Nelson Nery Júnior, que a gente rende as homenagens, aquele grande guarda-chuva, que bastaria ele, que seria o devido processo legal, mas não pensar só no devido processo legal como um todo, e aí sim em quem está ali amparando, embasando,
pensando na razoabilidade, na proporcionalidade. E por que destacar a razoabilidade nesse segundo questionamento da querida professora amiga Rita Nolasco? Porque nós estamos trabalhando conflituosidade, litigiosidade. Então, nós estamos trabalhando situações que não vão estar sempre de acordo, mas sim contrárias, em choque. Eu vou estar trabalhando sentimentos e emoções de cada grupo, de cada esfera. O litígio é cada vez mais global, desgovernado, desacertado. Se a gente raciocinar dentro de um hospital, eu vou uma micro-realidade. Para a gente hoje macro, porque só se fala em hospital. Mas vou pensar ali, dentro daquele quadrado de um hospital. Eu vou pensar só no médico? Não. Eu vou pensar nos enfermeiros. Eu vou pensar só no enfermeiro? Não. Eu preciso do técnico de enfermagem. Eu vou pensar só no técnico de enfermagem? Não. Como que eles comem? Eu vou precisar em um fornecedor de alimentos. Eu vou pensar em quem? Quem é que toma conta do hospital lá na frente por causa da segurança para ninguém invadir? Porque em uma pandemia você não pode nem ficar com o seu doente. Essa é uma das coisas mais tristes que doem no coração. Você não poder acompanhar o seu familiar, a sua pessoa querida, a pessoa amada, a pessoa do seu dia a dia, da sua vida. Muitas vezes que lhe deu a vida, um pai, uma mãe, um avô. Aquilo dói. E aí eu lhe pergunto, quem é que vai fornecer o alimento para aquelas pessoas que estão ali dentro? Quem é que vai fazer a segurança do hospital? O vigilante? Ou às vezes um mero vigia, porque a gente não tem o aparelho total da situação. É só isso? Não. E os fornecedores das próprias máscaras, dos equipamentos de proteção que vão ter que ingressar. Quem recolhe o lixo hospitalar, o resíduo hospitalar? Vejam a complexidade. Então, eu queria até aqui homenagear um grande professor, nosso colega de Ministério Público da União, o professor Edilson Vitorelli, quando ele destaca o devido processo legal coletivo, é para trabalhar essa litigiosidade, esse aspecto que eu diria, os grupos, subgrupos. Eu não sou muito afeita a essas terminologias de subgrupos. Eu acho que todo mundo está dentro de grupos, dentro de situações, de acordo com o seu canal de profissão, de comunidade, de religião, bairro, enfim, até vizinhança. Nós temos hoje situações de projetos sociais de vizinhança, mas aí destacar esse aspecto é a litigiosidade. Esses grupos vão se chocar, vão ingressar em rota de colisão. E a colisão, ela precisa ter uma razoabilidade de raciocínio. Não posso eu, membro do Ministério Público, dizer vou só proteger o trabalhador, porque eu sou o Ministério Público do Trabalho. O trabalhador envolve o usuário do serviço. Então, quando eu vou estar pensando e elaborando uma petição de uma ação civil pública com uma obrigação de fazer, ou se eu sou uma advogada da União, uma procuradora federal, e aí estou elaborando e visando uma obrigação de fazer, eu posso pensar só aqui naquela minha micro-realidade, ou eu tenho que pensar no todo, para o bem da coletividade? Mas, Gisele, olha lá, olha a bobagem. E aí a competência, e a tutela jurisdicional, e o pacto federativo? Você é Ministério Público do Trabalho, você só pode ingressar ali na tua casinha, na Justiça do Trabalho. Não é bem assim. As demandas hoje são tão complexas dentro dessa pandemia Covid-19 que você vai estar atuando o trabalhador, mas vai afetar o usuário. Inevitavelmente. E vai estar trabalhando só o médico? Não, vai afetar o enfermeiro, vai afetar o auxiliar de enfermagem, o técnico. Então, é um turbilhão. E quem está na recepção? Que eu esqueci. E quem ali está fazendo a limpeza do hospital? Quem está fazendo a limpeza do hospital também não vai receber a máscara? Então, a gente vai poder fazer uma ação pensando só no médico? Olha, só pode ter médico no hospital. E aí mata todo mundo, me desculpe a expressão aí, o restante, porque aí só é o médico. Não, o médico não se faz sozinho. Nós não somos ilha sozinha.
Então, a coletividade precisa da própria coletividade. Eu acho que é uma frase simbólica, um discurso bonito para deixar para essa nossa reflexão de tutela coletiva. Porque senão, qual é o papel da tutela coletiva? Mulheres, nós podemos nos pensar só sendo mulheres? Ou nós vamos esquecer todas as outras situações ao lado? Não só dos homens, de vulneráveis, de interseccionalidades. Então, não existe isso. Existem todos em prol de todos. Todas em prol de todas. E todos e todas. Então, eu acho que é esse que deve ser o nosso raciocínio. Então, é bem interessante. Bem Maravilhosa a sua visão. Essa é a verdadeira visão da tutela coletiva, né, Gi? A gente tem que ter essa dimensão, que é para servir a toda a sociedade, a toda a coletividade. É essa visão que a gente tem que ter na tutela coletiva. E as ações coletivas por si só não serão suficientes também, né, para solucionar os problemas que estamos vivenciando, os problemas sociais, todos esses impactos, todos esses reflexos, né? Existe também a necessidade de uma atuação conjunta de todos os poderes, né? Na verdade, a gente precisava de uma união completa para que a gente pudesse enfrentar todas essas situações tão complexas, né, Gi? Com certeza. Eu acho que hoje nós não podemos pensar também só, enquanto instituição pública ou privada, o Instituto de Defesa, por exemplo, do Consumidor, ou o próprio Instituto Brasileiro de Direito Processual, ou o Ministério Público do Trabalho, ou o Ministério Público Federal, ele não pode se entender isolado nesse contexto. O contexto exatamente. A atuação coletivo. Não pode ser isolada, né? Não, exatamente. Não, eu acho isso importantíssimo. Existe aí um discurso que ele tem que ingressar em uma rota de diálogo. É um discurso dialógico. Para quê? Em prol de um dissenso ou de um consenso? Isso não é só um 6 por meia dúzia, uma brincadeira de termos antagônicos, de termos antinômicos. A gente tem que pensar em um consenso, porque estamos todos em prol de um mesmo ideário, de um prol de um mesmo desejo. Diria aqui um filósofo, qual é o nosso desejo hoje? É sair às ruas. E para eu sair às ruas, eu tenho que respeitar o isolamento. Para eu respeitar o isolamento, só quem deve ir à rua? Atividade essencial. Quem são os serviços essenciais? E aí ingressa quem na rota? Aí ingressam as instituições, N instituições. Que aí nós vamos falar na Defensoria Pública, que faz um trabalho digno, extraordinário. Nós vamos falar da União como um todo. Nós vamos falar da Procuradoria da Fazenda Nacional, vamos falar da Advocacia Geral da União, vamos falar de todos. A Advocacia Geral da União, por exemplo, instou o Ministério Público do Trabalho e Federal, e eu posso dizer isso de antemão, porque a chefia veiculou e a informação já é pública, para fazer um levantamento de todas as ações coletivas, todas as ações coletivas, e para que nós conseguíssemos entrar em uma rota de consenso. Então, olhem que interessante, que era aquele devido processo legal coletivo que eu falava ainda há pouco. Começou dentro de duas características desse devido processo legal coletivo dos litígios estruturais. A litigiosidade, primeira viga, e a segunda viga, a conflituosidade. Então, rota de colisão. A razoabilidade da união como polo passivo. Ela já chamou e disse, vamos sentar, vamos tentar elaborar uma pauta mínima, não vamos ter 100%. Ninguém está dizendo que aqui nós vamos ter o ideal de uma arca de consenso. Eu até brinquei a arca, que eu adoro animais, a arca do Noé, coloca todo mundo junto, como se fosse ali uma fantasia. Não, não é a ilha da fantasia, nem a arca. A gente vai estar trabalhando o quê? Dissenso e consenso. Então, existem algumas pautas de consenso, vamos trabalhar ali. A própria PFN, que você, em palestras maravilhosas que eu já tive a grata oportunidade de assistir, inclusive no próprio Instituto Brasileiro de Direito Processual, no projeto Mulheres, a desjudicialização, a questão da própria fazenda, dizer, não, para que eu vou envidar esforços? O mundo é energia. Para que eu vou envidar esforços em uma situação que eu posso resolver com outro discurso? Então, essa é a ideia, essa pauta institucional. E a gente colocar a mãozinha na cabeça e dizer assim, é em prol de todos.
É dessa tutela Exato, coletiva. Eu não exato, posso Gi. dizer, não, vai sobreviver só o Ministério Público Federal, só o Ministério Público do Trabalho, só a Defensoria Pública da União. Não existe isso. Não existe guerra. Todos temos que ser aliados. Exatamente. Temos que ter essa visão colaborativa, né? Com certeza. Colocar a mão literalmente na consciência e entender o nosso papel, a nossa responsabilidade, que é tão grande nesse contexto, né? Essa palavra que você falou, eu acho chave, é uma ética de responsabilidade. Eu já sou convicta do meu papel enquanto instituição, mas eu não posso hoje pensar só na minha instituição. Eu tenho que pensar na responsabilidade para essa sociedade. E não vou pensar só no trabalhador. É uma responsabilidade social, é uma atuação geral. Nesse contexto, a gente tem que se perguntar, né? Qual que é a minha responsabilidade? O que eu posso fazer para colaborar? Qual que é o meu papel nesse contexto? O que eu posso fazer para ajudar? Não ao contrário, né? Perfeito. Enfim. Eu posso ajudar até no meu condomínio. Exato. Se a gente se colocar essa pergunta, nossa, eu só vejo essa como sendo a única solução. O Ministério Público Federal ingressou com uma ação civil pública em face da União Federal, com base na crise sanitária do Brasil e no mundo, postulando um rol de obrigações, de ações de fazer, relativas à abstenção de veiculação de qualquer tipo de publicidade relacionada à campanha "O Brasil não pode parar", ou qualquer outra que sugira que a população brasileira possa conduzir-se de modo contrário às recomendações, diretrizes e notas técnicas emitidas pelo Ministério da Saúde. Gi, o que você acha? Por meio da tutela coletiva, há um rompimento do equilíbrio dos poderes? É um assunto extremamente delicado. Nós observamos que algumas políticas governamentais, e quando eu estou utilizando aqui a expressão governo, por favor, me interpretem, poder executivo, vamos logo tarifar. O Poder Executivo, ele aborda uma campanha. O Ministério Público Federal avalia, e avalia sozinho, aí vem a pauta do que a gente falava anteriormente. Nós temos que pensar, e é uma pauta Europa, é uma pauta mundo, porque a pandemia é mundo. Eu não posso pensar também só país Brasil. Não existe isso. A cooperação, ela vai além fronteiras, não é mais uma cooperação nacional, uma cooperação jurídica nacional, uma cooperação jurídica internacional. Global. Louvável o nosso Código de Processo Civil, que aborda o tema já com excelência da cooperação internacional. Então, vejam, de pactos, de tratados, olha aí o exemplo maravilhoso da Comunidade Econômica Europeia, ou com Brexit, ou sem Brexit, vamos fazer doações. E aí a Grã-Bretanha disse, farei. Não importa agora Brexit ou não. Então, se eu vou sair ou não vou sair, o que interessa é a Europa como um todo. E eu estou no turbilhão aí, porque basta observar a curva e o número de mortes e adoecimentos na Grã-Bretanha, que é avassalador. É um dos países extremamente atingidos da Europa. Então, olhem que importante. O discurso tem que ser interinstitucional, mas lidera logo o executivo e lança uma campanha. Aí existem as instituições aqui ao lado. Poderia não ter sido o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União. Aqui, tanto faz o nome. Claro, obviamente, ressaltado na pergunta, e o protagonismo foi do Ministério Público Federal. Mas poderia ter sido outro, poderia ter sido uma DPU. Mas vamos supor, agora é o Ministério Público Federal, protagonista. Entrou, ingressou na rota de colisão? Ingressou. E isso demonstra o quê? Que os poderes eles têm que uma hora ingressar em rota harmônica. Como conseguir essa harmonia? Com um discurso plural. E quando eu falo em harmonia e poderes e política pública, eu não posso deixar de raciocinar com um discurso além fronteiras. O discurso interinstitucional não é só entre os atores jurídicos, mas nós temos que pensar nos atores não jurídicos. Eu dependo hoje de quê nessas curvas? De epidemiologistas, de infectologistas, de médicos especialistas, de um matemático para fazer a curva.
Eu preciso de um engenheiro? Não sei, posso precisar, um engenheiro veiculado à segurança de saúde. Nós temos N especializações do conhecimento científico que eu não posso pegar, colocar e desprezar. Então, nessa balança, por que o protagonista Ministério Público Federal, ao invés de ir ali com o Instituto politiqueiro, politicagem, e aí politicagem que é ruim, eu estou usando o termo no sentido pejorativo, não teve nada de pejorativo a ação. A ação foi muito bem exteriorizada, com base em quê? Em relatórios, perícia fundada em conhecimento fora do direito. Ou seja, técnicos. Conhecimento técnico, especializado. Então, a política pública, quando a gente diz assim, lançar o judiciário nessa fogueira, é uma fogueira. Lançar-se o Ministério Público nessa fogueira, judicializando a política pública. E por quê? Porque nós fizemos uma opção também legislativa. Qual foi a nossa opção legislativa? Constitucional. Isso aí é um discurso constitucional, muito mais do que processual. Nós fizemos a opção legislativa de que ao judiciário é quem cabe dar a última palavra. O sentido de tutela jurisdicional em um tripé. Ela não é só declarar, ela é assegurar e efetivar. E eu vou efetivar essas premissas de uma pandemia Covid-19 para assegurar e efetivar o direito à saúde de cada um dos indivíduos brasileiros ou não brasileiros que estejam no nosso território, como? Com conhecimentos técnicos especializados e que foram todos esboçados na ACP e juntadas as provas no caminho do Ministério Público Federal. E aí a campanha foi retirada. Foi uma infelicidade. Enfim, como pode ocorrer? Nem todos os caminhos que a gente passa a tracejar não significa dizer que eles sejam os corretos. Nós podemos voltar atrás. Esse é que é o grande ganho da tutela coletiva. Ela é um vivenciar a cada momento, porque nós estamos falando de um trato continuado, de um trato sucessivo, os alunos que nos escutam. É uma obrigação de trato sucessivo, de trato continuativo, uma relação jurídica continuativa. Portanto, as condições podem se alterar. Olhem a teoria da imprevisão, a cláusula rebus sic stantibus. E aí nós estamos falando mesmo em aspecto contratual, porque se contrata com essa sociedade o exercício da saúde. Todos precisamos de saúde. E aí eu preciso ir ali no hospital público, na UPA, para poder fazer o meu diagnóstico, para ter o teste. Qual é um dos grandes problemas do Brasil hoje? A testagem. Exato. Nós não temos testes suficientes. E aí as subnotificações da doença. Então, a política pública existe, o litígio é estrutural, se trabalha uma relação jurídica continuativa e no dissenso eu posso encontrar o consenso. Essa é que é a ideia. E o papel é do Poder Judiciário. Agora, uma ressalva, e eu acho que em uma das lives já capitaneadas aí, com a sua excelência e qualificação, com um trabalho extraordinário na escola, com certeza eu acho que eu já até vi a chamada e ingressei em uma dessas lives e ouvi alguém falando, não me recordo quem. O papel da política pública, além de ser esse além fronteiras para se tentar o consenso, mas não significa dizer que o consenso venha só de uma sentença. Eu posso ter um termo de ajustamento de conduta, eu posso ter uma mediação. Sim. E aí já no meio em curso, sentar para uma rodada de negociações e conseguir extrair dali o que há de melhor. A professora Fernanda, que é uma das especialistas, salvo engano, já trabalhou o tema sobre esse aspecto. Então, a pandemia também está levando a isso, a mediações. E em que meios? Videoconferência. Nós não estamos fazendo hoje aqui Skype, Google Meet, existem N ferramentas tecnológicas para a gente conseguir. Olhem, o Diego está falando, eu vi aqui, enfim, baixei a vista rápido, que coisa maravilhosa o Diego disse. O contrato social é de trato sucessivo, que linda frase. O contrato social, ressaltar isso salta aos olhos, é o brilho da tutela coletiva. É mais um contrato entre o João Antônio, entre a corporação X e a corporação Y. A gente está falando em um contrato social. E não é Alain Rousseau, abstrato, Jean-Jacques Rousseau, do contrato social lá atrás da Teoria Geral do Estado. A gente está falando em um contrato social efetivo, em prol de todos. E aí estamos com um único inimigo, qual é? O invisível.
Covid. Exatamente. Exatamente. Eu tô até emocionada com a nossa live. Eu também, eu me empolgo. Essa pandemia da Covid-19, ela fez com que o mundo todo pudesse refletir, né, sobre as medidas a serem utilizadas para a manutenção do nosso bem mais precioso, que é a vida, né? E são tantas as medidas para proteger esse bem que são necessárias nesse momento. Então, não é realmente só através da judicialização, não é só através da tutela coletiva. Realmente exige um esforço interinstitucional, onde todos têm que trabalhar. Perfeito. Acho que assim, a nossa missão, a nossa mensagem nessa live é trazer realmente a necessidade dessa atuação colaborativa. Quando que a gente vai cair em si, né? De perceber que se todo mundo não lutar junto, a gente não vai vencer essa batalha gigantesca, especialmente no nosso país, que já tem tantos problemas sociais, né? Tantas diversidades. É uma loucura, é uma pandemia, é um turbilhão de situações. É um turbilhão. Que haja essa conscientização enquanto é tempo. Eu queria falar um pouquinho das ações do Ministério Público Federal, do Ministério Público dos Estados, do Ministério Público do Trabalho, da Defensoria Pública, cujo objeto tem discutido o fechamento ou não das atividades não essenciais, em razão de decretos municipais, estaduais, por conta da complexidade do nosso pacto federativo, que nós ainda temos esse detalhe aqui no nosso país, né? Um pacto federativo que ainda torna um pouco mais complexa todas essas questões. Como que você observa a tutela coletiva e o seu padrão de eficácia nesse aspecto? No mesmo sentido das ações civis públicas, do MPF, do MPT, do Ministério Público do Estado, nos planos de saúde, nos hospitais privados, hospitais públicos, para aumento de leitos, EPIs, respiradores, informações atualizadas, os infectados, as internações, os fluxos, a mudança de plano de contingenciamento da crise. Né? Eu queria aproveitar essa sua visão maravilhosa para você falar sobre isso também. Olhem lá, um questionamento que precisaríamos de congresso e Zoom, que é maravilhoso. O nosso pacto federativo, nós, além de termos a União, os estados, nós temos ainda um filhote, que é um filhote que se agigantou, que é o município. Então, existe até toda uma discussão se não deveria ocorrer um direito municipal, dada a força dos municípios. Enfim, então vejam, nós temos legislação federal, legislação estadual, legislação municipal. Quando eu digo legislação, não a lei stricto sensu, mas a lei lato sensu em função dos decretos. E aí estamos com decretos de governadores e decretos municipais em função da pandemia. E o que é que esses decretos eles têm como objeto? O objeto, a par da legislação federal, trabalhar quem é que seja considerado como atividade essencial e atividade, obviamente, não essencial. Isso é uma loucura. Se você parar uma brincadeira, pegar só assim, a região Nordeste, eu não vou nem falar da minha, da região Norte, a região Nordeste, a região Sudeste, eu vou pegar só uma região hoje, como pesquisadora, eu vou fazer uma micro situação. Cada município com um decreto, o governador desses, obviamente, conjunto de municípios do estado, trabalhando também um decreto. Partidos políticos distintos, eles sentam na mesma mesa para elaborar? Não, de jeito nenhum. Nós cada um quer fazer o seu. Cada um é a diáspora, cada um é o seu brilho, cada um quer roubar brilho, e aqui não tem roubar brilho, não tem o A, Gisele, o Antônio, José. Deviam ser todos indivíduos em prol de todos, indivíduos. Mas, lamentavelmente, sabemos que o panorama político acaba gravitando dentro dessa órbita institucional. Então, olhem lá, e a solidariedade, aqui também o Leandro, que nos brinda com outra expressão linda, a solidariedade coletiva. A solidariedade
nem sempre é coletiva nesse panorama político. Então, cada um com a sua situação. Aí vem a defensora pública de um município lá distante e diz assim, poxa, qual é meu papel social? Eu ouvi a live, eu não vou fazer nada. Eu fiquei sensível à minha situação, eu preciso atuar. Vai atuar. Ela ingressa com a ação coletiva, não vou nem falar em ação civil pública, com a ação coletiva, que pode ser uma cautelar, sim, pode ser hoje uma questão de antecedente, enfim, N situações que a gente poderia imaginar de técnicas processuais, que nós temos uma fertilidade danada nisso. Então, ingressei, muita criatividade. Aí ingressei lá com a minha ação de caráter coletivo. Ponto. O juiz, meu papel social também, liminar. Aí no Estado, o defensor público do Estado diz assim, opa, aquele município atuou, eu também vou atuar. Sempre brinco com os alunos os nomes de municípios engraçados. O município lá de Tartarugalzinho, que é no Amapá, aí brinca lá, o município de Placas, aqui no Pará, a gente brinca com nomes de municípios, aí ingressou. Por quê? Porque era aquela sua realidade conflituosa, complexa, tá certo, show. Mas o Estado também atuou, show. E aí o defensor público da União também atuou. E aí, como é que fica? Essa é que é a grande pergunta. Ah, mas aí o colega também do Ministério Público do Trabalho disse, não, mas vocês atuaram com a competência comum, uns estadual e outros federal. Eu vou atuar na Justiça Federal Especializada do Trabalho. Eu vou com um exemplo concreto, até obviamente para não ficar em abstrato, que nós estamos passando isso, por exemplo, no Pará. Nós temos um determinado município do Pará, o município de Marabá. A primeira ação foi do Ministério Público Federal, a ação civil pública no município de Marabá, repito, do Ministério Público Federal, ajuizada perante a jurisdição do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E aí o juiz analisou a liminar e indeferiu. A liminar em função de que objeto? Vamos à demanda. Pedido e causa de pedir, juntos. A demanda diz que o decreto do município não está atendendo à legislação federal em função do tipo de atividades que ele está deixando, permitindo, tá? E não proibindo como atividades essenciais. Ok. Qual é o grande problema? O Ministério Público do Trabalho também ingressou com a sua ação. 2 dias, 3 dias depois. Qual era o objeto da demanda? Para que o decreto protegesse os trabalhadores das atividades essenciais em função de que, como ele era amplo no município, ele estaria com a grande possibilidade de adoecer quem é da atividade essencial. Porque, vejam, se eu abrir todo o comércio, é só um raciocínio simples e lógico. Eu vou ter no ônibus quem sentando no ônibus? O do comércio e um médico. O do comércio e o enfermeiro. O do comércio e um auxiliar de enfermagem. Eu vou adoecer quem é atividade essencial. Eu não vou ter atividade essencial. Então, é por isso que a gente tem que se isolar. É por isso o hashtag fique em casa. Para você ajudar quem? A quem está ali na linha de frente. Que são os médicos, que são os auxiliares de enfermagem, que são os enfermeiros. Então, a ideia da demanda não se choca com a outra demanda. Agora, o que é que fica para a gente? Que mensagem? Será que não seria mais positivo, dentro do que a Ritinha muito bem mencionou, do aspecto colaborativo, que não tivessem ingressado de mãos dadas em litisconsórcio? A tutela coletiva é muito clara, o litisconsórcio é cabível. Então, não seria melhor um discurso de litisconsórcio? Mas as competências são distintas. Então, muitas vezes, existe o litisconsórcio,
mas eu tenho que ter uma ação na Casa da Justiça Federal Comum, uma ação na Casa da Justiça do Trabalho, uma ação na Casa da Justiça Estadual, e elas vão conviver. O grande problema, e aí é mencionar o meu judiciário. O judiciário precisa o quê? Precisa o quê? Ter a sensibilidade de não divergir, de não ingressar em rota de colisão. Que os juízes imaginem a grande situação. Nós podemos errar no seio, no meio da petição inicial, nos meandros da sua escrita. Convoca para uma audiência de justificação. E aqui exaltando o nosso querido professor e juiz Gajardoni, cadê a flexibilização procedimental? Vamos flexibilizar o procedimento. Tutela coletiva é flexível, porque nós estamos falando em quê? A Ritinha falou ainda há pouco, é o bem da vida. É a vida, é a saúde, é a nossa liberdade de daqui a pouco sair de casa. Quantos de nós estamos nos sentindo aprisionados? Quantos de nós estamos com burnout, com síndromes de depressão, de N problemas psicológicos, psiquiátricos, tomando remédios controlados? Por quê? Porque estamos dentro de casa. Não estamos com a nossa rotina normal, estamos em uma bolha. Por mais que amor à família, amor à tua casa, amor à tua existência, o teu cantinho, mas nós temos a vida lá fora. A vida do abraço, a vida do choro, a vida da briga de trânsito, a vida de passar ali no supermercado para comprar alguma coisa. Hoje a gente está especialista nos aplicativos. Eu estou dando aula. Então, é o iFood, é o Rappi, é o S de supermercado, é não sei o quê. Pois é, mas aí a gente fica imaginando o que é que a gente quer com essas ações. É essa irmandade. E a irmandade precisa também desse olhar de sensibilidade do judiciário. Então, Ritinha, a pergunta: existe conflito e atrito? Não, não existe. Agora, se nós pudermos irmanar, eu vou utilizar esse verbo, nesse agir conjunto, melhor. Vamos colocar todas as ações, mas nem sempre nós temos condições, porque nós temos uma competência extremamente inflexível no direito brasileiro. Quando eu digo inflexível, vamos colocar na técnica de caráter absoluto, indisponível, irrenunciável, improrrogável, porque nós estamos falando, quando a gente imagina a competência da Justiça Federal, ela é ratione personae. Eu vou pensar logo de cara em quem? 109 da Constituição, a União. Então, é a pessoa jurídica de direito público. Então, não tem como. Não tem como. É isso. É isso. Somos seres humanos racionais e emocionalmente complexos também, extremamente complexos. Por isso a gente aproveita esses momentos de conexão aí que realmente tem tudo a ver. Tem trazido também o necessário, né, para a nossa saúde mental, para a gente discutir com mais clareza esses assuntos, essa necessidade que a gente tem de incluir todo mundo nesse diálogo também, né? É um diálogo. Eu quero aproveitar ao máximo nossa live, quero aproveitar ao máximo porque o tempo passa voando. Eu queria conversar com você a respeito de um outro assunto que está na pauta dessa semana, que houve uma decisão do STJ a respeito, das diversas ações civis públicas que foram ajuizadas por todo o país, objetivando obrigar as operadoras de telefonia a prestarem os serviços de forma gratuita. Em síntese, as referidas demandas coletivas apresentaram pedidos para obrigar a TIM, a Claro, a Vivo, a Oi a deixarem de interromper os serviços, mesmo em caso de inadimplemento dos usuários, enquanto perdurar essa situação de emergência ou calamidade decretada pelas autoridades públicas. Somente hoje, nós tivemos a notícia, ontem, né, nós tivemos a notícia de que 7 ações civis públicas ajuizadas contra as empresas mencionadas, dentre outros réus, sendo que atualmente a Agência Nacional das Telecomunicações, a Anatel, figura como ré.
em uma das ações. E existe um conflito, então, positivo de competência, na sua opinião? Existe litispendência nesse caso? Nossa, é interessantíssimo esse caso. Ritinha é para brindar aí as nossas reflexões. E aí saudar o nosso amigo Marco Peixoto. Eu estarei com ele, a querida amiga Renata. Terça-feira a gente vai estar juntinhos aí. Marco Estamos é com querido. Os nossos regionais assistindo, acompanhando a live. E ele é maravilhoso. Eu também agradeço. Agradeço a atenção de vocês, é maravilhoso. Bom, esse caso foi assim sensacional. A decisão foi do ministro Herman Benjamin, acertada, a meu ver. Ele estabelece o conflito positivo de competência e é interessante. Ele até chega a mencionar no curso, são 10 laudas a decisão, 10 laudas, tá? 10 laudas, já está disponível. E é interessante que ele começa trabalhando a questão de até um conflito implícito, porque ninguém pensou em conflito. Olha que interessante. É o que eu disse para vocês ainda há pouco, que a gente aí, enfim, comentava. Eu estou na minha caixinha, ali o colega defensor público está na caixinha dele, o Ministério Público Federal está lá na caixinha dele, aí cada um está lá na sua casa, trabalhando, home office, enfim. E aí fazendo suas ações. Pá, 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 pá. Aí a gente para e alguém lança o olhar e diz assim: poxa, nós tem justiça federal, justiça comum, justiça estadual, federal, do trabalho especializada. E aí? Como é que eu acordo com tudo isso? Especificamente nesse caso concreto, nós não temos justiça do trabalho, nós temos a justiça federal e temos a justiça estadual. Então aí nós estamos falando dos dois entes políticos, né? As duas pessoas jurídicas de direito público. E aí é interessante, quem é que vai prevalecer? Poderíamos logo em uma situação bem rasa, para que 10 laudas? Por que o ministro Herman Benjamin perdeu tanto tempo no home office dele para fazer 10 laudas, elaborar 10 laudas? Poderia ser uma lauda. Pintou a União, quadro União, 109, inciso 1º, pronto, beijinho e abraço. Resolvida a situação. Não é assim. Não é assim. Nós estávamos falando ainda há pouco o que é esse devido processo legal coletivo. O professor Vitorelli não ia escrever um livro, uma tese de doutorado de 700 laudas, só para beijinho e abraço. Não, a complexidade, a litigiosidade, o sentido irradiado, eu vou utilizar a expressão que ele utiliza, não são litígios simples. Não é mais o indivíduo versus o indivíduo que a gente brincava, o Caio, o Tício, o Mévio, os N nomes que a gente brincava anteriormente. Hoje a brincadeira se tornou muito mais grave. E não é só ali a Gisele perante o plano de saúde do hospital tal. Acabou, não é só a Gisele. A gente está falando em Giseles. Na sociedade são 100 mil, como um todo. 1 milhão. E aí eu vou para o caso concreto, consumidor. Nossa, aí consumidor, todos nós já não tivemos algum probleminha com a operadora de telefone e tinha levanta o dedo, não. Não levantou? Eu ia dizer a única exceção que eu conheço. E aí nós tivemos Brasil inteiro uma atuação nos estados, ou de institutos, ou da Defensoria Pública, e aqui uma atuação fortíssima, Paraíba, Rio Grande do Norte, vejam. E aí essas ações civis públicas, ao invés de trabalhar logo todas as operadoras de telefonia, alguns estados e algumas defensorias, algumas trabalharam a TIM, outras a TIM, a Oi e a Claro. E assim vai. Mas vejam, qual era o objeto? Partes distintas. Então, vamos relembrar. Litispendência para os alunos que nos assistem. Litispendência. Isso. Objeto. Partes, objeto, causa de pedir. Elementos da demanda. Subjetivo, objetivo. Bom, as partes não são as mesmas. Que você vai me dizer. Defensoria Pública do Paraíba, Defensoria Pública do Rio Grande do Norte, Instituto de Defesa do Consumidor, perante TIM, perante Claro, perante Anatel. Só em uma delas a Anatel foi convocada. Então, vejam, alguém só raciocinou na Anatel
em uma das ações. Mas a Anatel já não tem um interesse. E aí utilizar a expressão que o ministro Herman Benjamin, acertadamente na decisão, ela se espraia, ela se espelha para todas as outras, e aí já demonstra o sentido implícito, ou nós não vamos considerar o implícito? É apenas o que está escrito nos autos. A demanda, o litígio coletivo é uma demanda complexa. Eu não posso raciocinar mais a litispendência no sentido de partes, pedido e causa de pedido. Eu vou pensar no todo. O todo qual é? O setor de telefonia, que atinge todos nós usuários da telefonia. Quem está para o setor da telefonia? Oi, TIM, Vivo, Claro. As 4 estão envolvidas. Quem é a agência? Como uma viga, uma delegação do poder público que atua para fiscalizar o setor e enviar todas as diretrizes nesse sentido. A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Fechou. E aí, um deles despertou, provocou STJ. Por que o STJ? Porque nós temos jurisdições diversas. Obviamente, despertou do Pacto Federativo o Tribunal Centralizador desse conflito, STJ. O ministro Herman Benjamin foi rememorando as decisões anteriores. O conflito é positivo. Não precisava suscitar por todos. Bastou um despertar. E aí é para uma coesão. Ele suspendeu todas as 7 ações, mas alguém poderia dizer que desserviço e as tutelas provisórias deferidas foram mantidas. Foram mantidas. Artigo 64, parágrafo 4º, CPC, totalmente autorizado. E aí centralizou-se na pessoa do juiz da Vara Federal, a 12ª Vara Federal de São Paulo. Isso. Ponto. Então, com a centralização, para ele analisar o pós. O pós pode ser o quê? Pode ser uma audiência pública. Vamos inovar. Seria ótimo. Essa é a proposta. Eu acho que seria o ideal. Essa que é a proposta, uma rodada de negociação. E quando eu digo negociação, Isso. Não é todo mundo em uma reunião presencial, pelo amor dos meus filhinhos. Videoconferência. Mesa redonda em videoconferência. Videoconferência. Ontem eu estava na sessão online do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. Éramos eu, Ministério Público do Trabalho, 5 desembargadores, secretários, na realidade, secretário da turma, mais advogados, 31 sustentações orais. Qual é o problema? Publicidade, transparência, passando no YouTube. Vai estar lá brincadeira, né, pegando tão no cabelo, todo mundo assim, lá. Né? Rindo, chorando, todo mundo se descabelando, um gritando com o desembargador. É isso, é a vida, é emoção. Então, deve ser assim. Então, essa é a ideia, uma audiência pública, uma audiência de justificação, até para conclamar as instituições, aquilo que eu falava ainda há pouco, olha a Irmandade, eventualmente um litisconsórcio. Porque um pode nem conhecer a ação do outro. Eu acredito que as caixinhas ocorreram por conta disso. O nosso colega de Marabá foi descobrir depois a ação do Ministério Público Federal. Olhem que interessante. Porque um não sabia do outro. Sim. Um não tinha noção do outro. Sim. Então, isso pode acontecer. Por quê? Porque a gente está falando em um país que são vários países dentro. O país Brasil gera o quê? Por isso a preocupação mundial no evento da pandemia. O que será do país Brasil? O que será a repercussão do pós-pandemia? O Brasil perante o mundo em termos de globalização. Porque nós vamos influenciar, porque nós somos influenciadores. Então, como equacionar isso? O ministro Herman Benjamin, uma tutela de cautela, suspendeu,
para atuar no pós. No pós como? Da melhor maneira possível. Pode ser uma audiência pública, pode ser uma audiência de justificação, pode ser, vocês não querem uma rodada de negociação entre vocês, deixar vocês livremente para vocês pensarem em uma situação excepcional, maravilhosa? Então, Exato. ganha mundo, vai criar um cronograma de ações. E vai ser em prol de quem? Da gente que tem um problema com a TIM, com a Oi, com a Vivo, com a Claro. E na pandemia, qual é esse problema que eu quero destacar o objeto? As empresas de telefonia não podem cortar o serviço. Cortar o serviço significa gerar uma impossibilidade de comunicação. E em uma pandemia, nós temos um evento de força maior. Um Exato. evento completamente inevitável. O Brasil ingressaria nessa rota e eu não posso gerar o completo isolamento daquela pessoa que precisa. O telefone é uma manobra do próprio direito à saúde. Sim. Chamar uma emergência, de Sim. contactar um familiar, de conseguir o seu alimento, enfim, de N situações. Então, o telefone hoje é um artigo, obviamente, de primeira necessidade. Fundamental. Nós não podemos cortar este serviço. Então, perfeita a atuação, brilhante a Defensoria Pública, brilhante o Instituto de Defesa do Consumidor, todos na mesma direção. Perfeito. Maravilhoso. Gi, eu queria aproveitar, porque já está acabando o nosso tempo. Olha que pena. Passou super rápido. 3 horas de live com você. Mas eu queria aproveitar. Também. Você expôs tão bem a respeito dessa questão. A gente conclama que todos leiam essa decisão do ministro Herman. Com certeza. É fundamental manter a nossa comunicação nesse período de pandemia. Mas você, como integrante do Ministério Público do Trabalho, eu queria que você comentasse a respeito do trabalho em si também, né? Os trabalhos mais utilizados pela população nesse isolamento social são o de plataformas digitais, como o iFood, Uber Eats, várias, né, plataformas aí que estão sendo utilizadas pela população. Esses trabalhadores não são considerados trabalhadores formais, né, com carteira registrada, enfim. Eles também merecem proteção, né, Gi? Como? Merecem. Como proteger? Merecem. Seria uma proteção em prol da população como um todo, né? Não só desse grupo, vamos dizer assim, como a gente está pensando aí global. Nosso pensamento tem que ser sempre global, né? Nesses casos complexos que estamos vivenciando. Com certeza. Essa situação é muito delicada no Brasil e no mundo. As plataformas digitais de entregadores, elas foram, assim, fundamental e são fundamentais para esse evento de pandemia. O contexto da pandemia é hoje você ficar na sua casa e aí você vai pedir produtos de supermercado, produtos de farmácia. Todas as farmácias estão disponibilizando deliveries. E vai ter alguém que vai bater lá na sua porta e deixar lá o saquinho, porque você faz até a opção. É muito interessante que o iFood ele foi se especializando, o Rappi, o Glove, N deliveries, eles foram se especializando. Você quer contato? É sem contato? Então, como é a forma de entrega? Né? Perdão te interromper, nós temos 1 minuto e 30 segundos. Então, você termina a resposta e encerra, tá bom? Termino, com certeza, com certeza. Eu também. E eu queria aproveitar para dizer para vocês não perderem a oportunidade que nós vamos fazer o primeiro congresso online do projeto Mulheres, selado pelo IBDP, palestrantes nacionais, internacionais, eu e a Ritinha juntas sempre. Nós vamos ser mediadoras de um dos painéis, o painel de tutelas provisórias, vai ser em junho. Ingressem no projeto Mulheres e aproveitem. Nós vamos ter palestrante do Canadá, palestrante da Argentina, nós vamos ter palestrantes de Portugal. Vai ser muito legal e vai ser bom para a nossa saúde mental e reflexões. E aí aproveitar, esses entregadores, eles não são considerados trabalhadores registrados, com a carteira de trabalho ali anotada e assinada. Por quê? Porque hoje é globalização. Eu vou lá, eu presto serviço, eu estou precisando, é o famoso, aspas, bico.
então eu vou conseguir melhorar a minha renda. Mas eu pergunto, com o dinheiro que ele recebia de cada entrega, ele pode agora comprar máscara? Ele tem agora condições de comprar um protetor facial, aquele face shield, para ele estar protegido na pandemia? Ele tem condições de ter uma higienização perfeita? Onde ele vai ter o lavatório? Então, essas plataformas